Bom dia, turma. Bom dia, oitavo ano. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje a gente vai dar uma avançada na matéria para a gente matar esse capítulo logo agora. Por quê? Porque ele é necessário para o nosso simulado. Então, a primeira parte, a introdução desse capítulo, dê com mais calma. Agora a gente vai dar uma acelerada. Provavelmente até o fim do ano, que não vai demorar muito tempo. A gente está perto. As aulas vão ser nesse ritmo de um pouco mais devagar, um pouco mais acelerada, para a gente fechar todos os nossos assuntos, nossas matérias, nossos temas, ainda esse ano, logicamente. Do simulado. O que vai ser a matéria do simulado? Vai ser essa matéria que a gente está vendo agora. O capítulo inteiro vocês devem estudar para o simulado. São 7 perguntas de história. Vou pontuar lá no grupo do Telegram depois aonde vocês devem prestar mais atenção, que deve cair mais questões de um assunto específico. Mas, em geral, é o assunto de imperialismo no século XIX, o assunto do nosso simulado de história. Ideologias imperialistas. Aqui a gente entra numa parte muito importante da matéria, porque é a parte das ideias que formaram o imperialismo em si. E essas ideias que formaram o imperialismo, elas não acabam com o fim do imperialismo. Elas continuam e, em alguns casos, a gente tem reflexos dessas ideias até os dias de hoje. Vocês vão entender quais são quando eu começar a mostrar para vocês a matéria. A essência do imperialismo está na dominação de uma nação sobre outra, baseada em interesses econômicos e políticos. Ao longo do século XIX, os líderes dos países imperialistas buscaram obter apoio popular para justificar as campanhas de dominação de outras nações. Para consolidar suas intenções, eles fizeram uso de diversas ideologias. O que é uma ideologia? Conjunto de valores e ideias de uma sociedade. Para o pensador alemão Karl Marx, que viveu no contexto do imperialismo europeu, o objetivo das ideologias é garantir o domínio de uma classe social sobre a outra. Também a gente pode classificar a ideologia como um conjunto de ideias que uma determinada sociedade ou grupo segue e se molda, faz as suas ações perante essas ideias que compõem a ideologia. Vamos dar exemplos. Ideologia capitalista. Qual é a ideologia capitalista? A base da ideologia capitalista é a livre circulação no mercado e baixa ou até nenhuma intervenção do Estado na economia. Dentro disso aí, a gente pode criar outras ideias que colaborem para o funcionamento dessas ideias centrais, e todo o conjunto de ideias vão formar a ideologia capitalista. Assim como a ideologia capitalista, temos a ideologia comunista, socialista, temos a ideologia que aparece no século XX, que é a ideologia nazista, a fascista. Temos diversas ideologias, nem todas são ligadas à política. Temos ideologias religiosas também. Tem ideologia cristã, tem ideologia judaica, ideologia muçulmana, no caso islâmica. Temos a ideologia hinduísta. Tudo que se funciona em mais de uma pessoa, em grupo, precisa de uma ideologia para funcionar. Não existe, digamos, um grupo sem uma ideologia. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que a gente joga... A gente joga jogos diversos todo sábado. A ideologia do grupo, a ideia do grupo é se divertir. Vocês podem não ter feito todo um pensamento para escrever em papel a ideia, a ideologia desse grupo, que é se divertir. Buscar jogos para todo mundo se reunir, conversar e jogar em grupo. Vocês podem não ter especificado isso, mas no momento que vocês montam um grupo para essa atividade,
vocês estão fazendo um grupo com uma ideologia bem definida. Se divertir, jogar. Agora, quando a gente está falando de uma sociedade, de algo mais complexo, é preciso fazer um pensamento do que será os rumos e as regras que vão ditar essa sociedade. Daí a necessidade de uma ideologia mais trabalhada. Mas todo grupo tem ideias que os movem. Etnocentrismo. A principal ideologia imperialista foi o etnocentrismo, que considera a superioridade de uma cultura sobre as outras. Ela esteve muito presente na Europa no século XIX e permanece até os dias atuais. O que é o etnocentrismo? É você pensar que uma certa etnia produz uma cultura que é superior a outras culturas. No etnocentrismo, por exemplo, eu posso afirmar que, dentro do etnocentrismo, eu posso afirmar que a cultura britânica da Inglaterra é superior à cultura jamaicana, porque a cultura britânica produziu um império que dominou grande parte do mundo conhecido. Ele foi o maior império que o mundo já viu. Então, pelos seus feitos do povo ali, britânico, é uma cultura superior. Mas, quando eu falo isso, eu estou desmerecendo qualquer coisa positiva da cultura, no caso do exemplo, jamaicana. Não é porque, digamos, uma cultura produziu um povo que fez um império, outra não, que uma cultura é superior a outra. Isso é uma ideia que a gente tem hoje. Dentro do etnocentrismo, é diferente. Ele afirma que uma cultura pode ser superior a outra e os feitos do povo que está dentro dessa cultura evidenciam essa superioridade. O etnocentrismo é colocado em prática quando um grupo de pessoas que partilham dos mesmos hábitos e cultura discrimina outros grupos, considerando-se melhor e superior, tanto por sua condição social quanto pela diferença cultural e pela maneira diferente de se vestir ou de agir, por exemplo. As pessoas que partilham das ideias etnocentristas são geralmente intolerantes, uma vez que não aceitam as diferenças por acreditarem que seu modo de pensar e de agir é melhor e deve prevalecer sobre os demais. Um grande exemplo que a gente tem na história do mundo é o caso do Japão. Quando o Japão ele era um império japonês, estava se expandindo ali na Ásia, ele tinha muito dessa ideia do etnocentrismo entranhado dentro dele. Apesar de que o Japão também sofria de etnocentrismo por parte das potências europeias. Mas dentro da Ásia, ele meio que praticava o etnocentrismo com os outros povos. Um povo que sofreu demais com isso foi o povo coreano, que foi invadido, dominado por muito tempo pelo Japão, e por causa dessa ideia etnocêntrica de que o Japão era a cultura superior da Ásia, era ela que deveria dominar toda a Ásia, a cultura mesmo coreana foi caçada. Certas coisas culturais tradicionais deles foi proibida durante o domínio japonês. E esse exemplo que a gente está falando se arrastou até o final da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando do século XIX. Olha quanto tempo aí de dominação etnocêntrica e agressiva. O Japão é um grande exemplo disso. Lógico que a gente tem outros. A própria Inglaterra. Por exemplo, na Índia, a Índia sofreu bastante com o etnocentrismo inglês. A França foi muito agressiva nas suas colônias. A Bélgica é um grande exemplo de agressividade imperialista no Congo. O rei belga, que é responsável por grande parte ali da época de domínio belga sobre o Congo. Eu vou procurar o nome dele, não me falha agora a memória, mas acho que era Guilherme III. Mas eu vou procurar o nome dele. Ele foi extremamente agressivo com os congoleses. E o massacre ali foi humano, cultural, social, em diversas camadas. O etnocentrismo ele é a base para muitas das atrocidades feitas pelas potências do século XIX.
Por meio de atitudes de intolerância, o etnocentrismo justificou, assim, a dominação de um grupo sobre o outro. Vamos ler o textinho a seguir. Etnocentrismo é um preconceito que em cada sociedade ou cada cultura produz, ao mesmo tempo que procura incutir em seus membros normas e valores peculiares. Se sua maneira de ser e de proceder é certa, então as outras estão erradas. E as sociedades que as adotem constituem aberrações. Nada se compara com o etnocentrismo combinado com o sentimento de superioridade que o grupo, ou a nação dominante, dedica aos dominados e oprimidos. Considerá-los sub-humanos, ou seres humanos de segunda classe, é pretexto e efeito de uma relação de dominação. Um grande exemplo do etnocentrismo, que ele demorou para começar a ser realmente combatido no mundo, é a ideia de dividir o mundo em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O que seria esses primeiro, segundo e terceiro mundo? O primeiro mundo seria os países desenvolvidos. O segundo mundo, isso aí foi feito durante a Guerra Fria, então por isso que tem o terceiro mundo. O segundo mundo seriam os subdesenvolvidos e o terceiro seriam os do bloco comunista. Isso foi feito durante a Guerra Fria do lado dos Estados Unidos, que era capitalista. Vocês vão ver isso ano que vem e vocês vão entender melhor. Mas por que isso é um grande exemplo? No momento que você fala que alguns países é o primeiro mundo e tem outros que estão em segundo mundo e terceiro mundo, você está ranqueando os países por desenvolvimento. Mas o que é desenvolvimento? Por exemplo, os Estados Unidos, que era o líder do bloco capitalista, era o primeiro mundo, mas por muito tempo houve uma política de segregação racial que fez com que a grande parte da sua população, que é negra, sofresse demais socialmente. Isso é um país desenvolvido? Eles eram ricos, eles eram poderosos ibericamente, mas cadê o desenvolvimento social? Por isso que a questão de primeiro, segundo e terceiro mundo hoje já não se usa mais. A questão também de desenvolvimento hoje mudou. A gente leva hoje muito mais em consideração as questões sociais quando a gente falar de desenvolvimento. O Brasil, ele já faz algumas décadas visto nessa tabela como um país em desenvolvimento. Ele é subdesenvolvido. Não, ele é em desenvolvimento. Subdesenvolvidos são os que estão no segundo mundo. Eles meio que criaram ali um terceiro exemplo para os países que estavam nesse ranqueamento. Mas, como eu falei, hoje já não se usa mais. Alguns políticos e algumas pessoas tendem a usar isso, mas não levem a sério. Essa é uma classificação que já não tem muito mais validade. Eugenia e racismo. O conceito de eugenia foi criado pelo cientista inglês Francis Galton. Segundo Galton, seria possível criar uma seleção artificial de acordo com critérios pré-estabelecidos que possibilitariam o aprimoramento da espécie humana. Esses critérios seriam determinados por meio de bases genéticas que indicariam os grupos com maior propensão para essa finalidade. O que seria a eugenia? Seria uma ideia. É uma ideia, não seria, ela não foi extinta, infelizmente. É uma ideia de que, digamos, a pessoa, pela sua genética, ela é mais propensa a fazer determinada coisa do que outras. Por exemplo, uma pessoa, pela genética dela, ela estaria mais apta a ser um soldado. Porque pela genética dela, a gente vê que ele tem um porte físico melhor, ele tem uma atenção melhor, ele se assusta muito menos, ele tende a ter menos medo, então ele seria um ótimo soldado. Já esse aqui, pela genética dele, a gente pode dizer que ele tem um pensamento mais abrangente, que ele consegue pensar em mais coisas, e por isso ele talvez seja um ótimo cientista. Essa é a ideia da eugenia. Os estudos de Galton, publicados no livro O Gênio Hereditário,
concluíram que a inteligência era uma condição inata e hereditária, e que determinadas famílias inglesas geravam herdeiros mais inteligentes que outras. Já aí começa com a questão do preconceito. Essa análise resultou em uma série de casamentos seletivos e criou as bases para o racismo, pois a população europeia passou a considerar-se superior a outros povos e acreditar que, por essa razão, tinha um direito natural de dominá-los. Assim teve a origem da ideologia que a raça branca europeia seria mais favorecida na luta pela sobrevivência e, portanto, mais forte e mais capaz que outros povos considerados cultural e fisicamente inferiores. Daí vem toda a questão de raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha. Toda essa questão de raça é completamente errado. Existe apenas a raça humana. As diferenças físicas vêm de questões genéticas, mas no fundo são todos seres humanos. Existe muita pouca diferença, digamos, na prática de um povo para o outro. Por exemplo, quem tem mais melanina no corpo, por isso a população negra, tem menos propensão a ter problemas de pele. Mas isso é uma coisa nossa. É bom, lógico, você tem menos problemas de pele, mas não diferencia em nada na prática. No fim das contas, são seres humanos. Não existe uma diferença que cria uma outra raça aí. E a ideia de se criar essas especificações de raça é porque, naquela época, por causa do preconceito, o europeu não conseguia se ver igual ao africano, igual ao asiático, igual ao americano. Eles quiseram procurar uma justificativa científica, entre muitas aspas, para dizer que eles eram superiores. Daí criou-se essa ideia de eugenia. E a ideia de eugenia, ela foi muito usada em programas racistas. Por exemplo, pela eugenia, as pessoas de determinado grupo na sociedade podiam ser mais propensas a, sim, serem cientistas, enquanto outras são mais propensas a serem criminosos. Então, digamos, a lei seria mais agressiva contra esse grupo de pessoas que a eugenia está falando que eram propensas a serem criminosos. O que é completamente errado. A ciência não tem como determinar a atitude de uma pessoa. E eles usavam dessa ciência, entre grandes aspas, para manter um status quo de dominância. O determinismo. O determinismo é uma teoria que tem suas origens na Grécia Antiga. Segundo essa concepção, tudo que ocorre no universo é consequência natural de um acontecimento passado e, portanto, inevitável. Assim, a história, a natureza, a sociedade, enfim, tudo o que existe, obedeceria a determinadas leis naturais e teria causas pré-estabelecidas e necessárias. No século XIX, esse conceito ganhou notoriedade após ser compreendido com base em teorias etnocêntricas e aplicada à geografia mundial, desenvolvendo assim o determinismo biológico, segundo o qual características físicas e psicológicas dos seres humanos são determinadas por sua raça, junto com a eugenia, no caso. Assim, confirma-se de maneira supostamente científica que os europeus seriam superiores aos africanos e aos asiáticos, e a eles caberia, por meio da dominação, manipular o meio e garantir a revolução das sociedades. Segundo a teoria determinista, a história e as sociedades também passariam pelo chamado efeito dominó, ou seja, um acontecimento seria efeito de um acontecimento anterior e a causa de outro. E o positivismo? O positivismo é uma teoria criada pelo filósofo inglês Auguste Comte no início do século XIX, no período de transição da sociedade agrária para a industrial. Segundo essa teoria, o conhecimento científico deveria ser o único reconhecido como verdadeiro, pois era baseado em conhecimentos empíricos, como matemática, astronomia, química, biologia e sociologia, uma disciplina recém-criada e estudada com base em dados estatísticos. Assim, todas as superstições e ensinamentos teológicos deveriam ser ignorados, pois não contribuíam para o desenvolvimento da humanidade. O positivismo em si ele é em grande parte responsável pelo não nascimento, mas fortalecimento do ateísmo. Porém, a questão da religião ela não é só religiosa, ela também é muito cultural. Então, quando ele
determina que as ideias teológicas não têm valor, ele está desconsiderando todo o valor cultural da religião em si. Por isso, o positivismo hoje já não é aceito. Porque ele tem esse problema de desconsiderar os valores culturais das religiões. O etnocentrismo no século XXI. Você já presenciou manifestações de preconceito, como racismo, machismo, homofobia ou intolerância? Situações como essas, infelizmente, acontecem todos os dias, tanto em nosso país como em outros países. Muitas dessas atitudes racistas e intolerantes que existem atualmente resultaram de ideias etnocêntricas. Para compreender melhor a origem dessas ideias e fundamentar dados consistentes para construí-las, vamos ver as seguintes explicações. Raça. Durante muito tempo, o termo raça foi utilizado para diferenciar tipos humanos diversos. Porém, estudos científicos mostraram que seres humanos apresentam grandes semelhanças biológicas. Portanto, não existem as chamadas raças humanas. Como eu falei, só existe a raça humana, Homo sapiens. Etnia. Uma vez que todos os seres humanos são semelhantes biologicamente, o que diferencia determinados grupos de outros é a etnia. Um grupo étnico designa pessoas que se identificam por terem a mesma origem ou possuem semelhanças culturais. O preconceito. Atos discriminatórios de exclusão social a tudo que se distingue do que é considerado adequado à moral da classe dominante na sociedade. Ou seja, tudo que é anormal para uma classe dominante está passível de preconceito. Existem vários tipos de preconceito: o sexual, o linguístico, o estético, o social, o étnico, entre outros. E o racismo, discriminação contra determinada etnia, está ligado ao preconceito e pode resultar na segregação de pessoas, baseados em critérios de raça, descendência ou cor da pele. Respeitando a diversidade. O pensamento etnocêntrico é uma barreira para a convivência harmoniosa e democrática entre as pessoas. Atitudes preconceituosas e racistas resultam em intolerância, repressão e violência. Para um convívio democrático que privilegia a diversidade, devemos sempre buscar compreender as culturas e respeitá-las como elas são. Os costumes e os interesses das pessoas podem ser variados, mas não devemos julgá-los conforme nossos valores particulares. Se uma cultura é diferente, não significa que ela seja superior ou inferior. Ela só é diferente, gente. A diversidade faz parte das sociedades humanas e deve sempre ser valorizada. A diferença é o que faz a pessoa ser uma pessoa, ser um indivíduo. O indivíduo, ele é singular. Ninguém é igual ao outro. Todo mundo tem seus próprios conceitos, ideias. Por mais que as pessoas podem concordar, no fundo elas não são iguais. A singularidade, que é a pessoa ser diferente, é o que faz a nossa sociedade ser rica, porque é uma sociedade formada por pessoas diferentes. Não somos iguais na maneira de pensar, de agir, ou até de interpretar as coisas. Mas justamente por não sermos, é que a gente compartilha ideias e podemos chegar a consensos. Daí a necessidade de se respeitar as diferenças. Porque no fundo ninguém é igual ao outro. Ninguém é igual ao outro pessoalmente. Juridicamente somos todos iguais. Como assim, professor? Perante a lei todos são iguais. Humanamente somos todos iguais, temos todos os direitos. Todos têm direito aos mesmos direitos humanos. Por aí vai. Mas pessoalmente, particularmente, as pessoas são diferentes. E isso é bom. É bom as pessoas serem diferentes, porque isso gera coisas novas, gera novas discussões. E se tudo fosse igual, nada evoluiria. É justamente pelas diferenças é que pode ter evolução. É social, no caso, não biológico. O capitalismo. Ao longo da história, as civilizações humanas desenvolveram diversos sistemas econômicos para organizar suas sociedades. O capitalismo, sistema econômico atualmente mais adotado, consolidou-se em meados do século XIX, sob a influência dos princípios do liberalismo. O que é o capitalismo? O sistema capitalista tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada e ao cúmulo de capital.
Ou seja, eu posso ter minha propriedade e posso acumular dinheiro. O direito à propriedade privada se refere a qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o objeto realmente lhe pertence. Aí vem uma vírgula eu confundi lá atrás. O que eu falei lá atrás é sobre o liberalismo, não sobre o capitalismo. O capitalismo industrial. Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de novas tecnologias provocou grandes transformações na indústria da Inglaterra e de outros países europeus, além dos Estados Unidos e do Japão. O conjunto dessas inovações tecnológicas, entre 1860 e 1920, é chamado Segunda Revolução Industrial. As invenções como a do motor de combustão interna e do gerador de corrente elétrica possibilitaram o desenvolvimento da produção em massa. Assim, enquanto a primeira revolução industrial se caracterizou pelo desenvolvimento de máquinas para serem utilizadas como ferramentas de trabalho, a segunda revolução industrial se distingue pela produção de máquinas por meio de outras máquinas. Para sustentar essa nova estrutura, os países europeus buscaram matérias-primas e mercados consumidores por meio da exploração e da colonização de territórios na África, na Ásia, na Oceania, como visto anteriormente. A dominação da África. O desenvolvimento industrial no século XIX fez diversos países da Europa expandirem seu mercado consumidor para outras áreas do planeta. Além de aumentar a quantidade e reduzir os custos de aquisição de matéria-primas, como minério e produtos agrícolas. A gente viu isso desde lá do início do capítulo. Assim iniciaram uma acirrada disputa por territórios no continente africano. Inicialmente, os europeus estabeleceram áreas de influência por meio de alianças e tratados com alguns chefes africanos. Isso é uma coisa interessante de se falar. No início mesmo, não foi agressivo, digamos, militarmente. Foi mais por negociações. Até porque, se a gente parar para pensar, um exército que está invadindo tem sempre a desvantagem. Porque ele está invadindo, ele tem que tomar território, aí se estabelecer, saber como funciona, e aí voltar a avançar. O exército que está defendendo, ele sempre tem a vantagem. Então, se é possível evitar uma guerra de invasão, evite. Esse é o pensamento político e militar. Por isso que eles começaram negociando. Porém, quando seus interesses foram confrontados, eles se lançaram à investida militar. Venceram a resistência da população local e adentraram o território. Após essas conquistas militares, os europeus se fixaram na região, formando vários protetorados. O que é um protetorado? Território que, embora tenha características de Estado independente, está submetido a uma potência imperialista, a qual deve tomar decisões políticas, econômicas e administrativas. Ou seja, um protetorado é um local que ele é independente, mas ele, para fazer algumas coisas, precisa da aprovação da potência que o domina. Representantes dos países da Europa realizaram então a Conferência de Berlim, na Alemanha, e estabeleceram as regras para a demarcação das áreas de domínio de cada país europeu interessados nos territórios africanos. A Conferência de Berlim foi a que repartiu o continente africano entre os europeus. Se a gente viu o continente africano, eu vou até botar a imagem lá de como eram os territórios divididos no grupo. Eu acho que eu até botei de novo. Se eu já botei, eu vou repostar. A gente vê que ele é muito certinho. Parece que foi feito à régua. Porque foi. E essas divisões não respeitaram questões culturais locais. Digamos, tinham tribos que eram inimigas, que foram postas dentro do mesmo país e tinham que conviver à força. Isso cria tensões e cria problemas locais que, quando os europeus saem, só explode. Essa divisão de continentes pelas potências europeias ficou conhecida como a Partilha da África. A dominação da Ásia. Além da África, as potências imperialistas se apossaram de territórios na Ásia e na Oceania. Inclusive os países europeus que já possuíam territórios na Ásia desde o século XVI. Essas colônias, como as dos portugueses em Goa e em Macau e dos holandeses na Indonésia, eram entrepostos responsáveis pelo comércio de produtos orientais. E como a gente sabe, produtos orientais eram muito bem vistos no mercado europeu. Eram as especiarias. No século XIX,
as potências europeias começaram a invadir a Ásia de maneira efetiva, submetendo até o milenar Império Chinês e dividindo em zonas de influência. A Inglaterra ocupou também a Índia e a Austrália, Oceania. A Índia é até um caso interessante, porque a Índia ela foi por muito tempo ali, ela tinha possessões portuguesas. Nesse caso, a Inglaterra meio que forçou em cima de um próprio aliado dela, que era Portugal. E Portugal, nessa época, já não era nem perto do que era o Império Ultramarino, teve que aceitar essa dominação inglesa. E várias regiões foram dominadas pela França e pela Holanda. De modo geral, as potências imperialistas se interessavam em vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar a preços baixos a matéria-prima utilizada em suas indústrias. Ou seja, eles estão criando mercado e vão vender à força para esses povos. Como a força, professor? Digamos que as pessoas ali não precisam de uma panela de aço. Elas têm suas próprias panelas, não precisam de outro tipo de panela. Mas a indústria de panelas, digamos, francesa, vai forçar a venda dessas panelas e vai tirar todas as panelas locais do mercado para botar a dela, e assim o povo ter que comprar dele. Então eles meio que forçavam a compra desses produtos. De modo geral, as potências para isso se interessavam em vender seus produtos utilizados, isso a gente leu. A disputa entre as potências imperialistas ocorreu com grande violência, causando a morte de milhares de pessoas nos países dominados. Além disso, o imperialismo desestruturou a sociedade e a cultura de povos nativos, que sofreram as consequências dessa dominação até os dias de hoje. Consumo de recursos naturais na atualidade. Com a industrialização, eu estou pensando aqui, essa página eu vou deixar para vocês lerem, e na próxima aula a gente vai falar sobre isso. É um tema interessante. Vamos para a resistência africana ao imperialismo. O processo de colonização no século XIX, de modo geral, foi marcado pela violência e pela dominação de povos africanos. Durante esse período, houve diversas formas de resistência para preservar as culturas africanas, que estavam sendo modificadas pelas nações ocidentais. Rebelião Assante. A Rebelião Assante foi uma das principais reações contra o imperialismo britânico na África. Ela aconteceu na Costa do Ouro, atual Gana, entre 1890 e 1900. Para explorar as riquezas das regiões que invadiam, os britânicos tinham como estratégia fazer alianças com os chefes locais. Porém, caso os governantes locais não tivessem interesse em estabelecer alianças, os britânicos os depunham por meio da força e colocavam no poder pessoas de confiança da coroa. É que a Inglaterra ela tinha um método um pouco diferente. Ela não forçava ela a dominar. Ela queria deixar mais que o povo local se dominasse, mas que atendesse aos interesses dela. A grosso modo, era mais ou menos como os romanos faziam. Mas tem muitas diferenças aí nos modos de se fazer. Essa foi uma das principais causas da rebelião Assante, cujo território foi invadido pelos ingleses em 1896, os quais exigiam que os habitantes se entregassem. Após destituírem os líderes locais, os governantes selecionados pelos britânicos foram considerados ilegítimos pela população local. Para os Assante, a imposição britânica foi uma violação à condição sagrada da realeza. Nesse contexto, a rainha Assante, Ia Accentua, passou a incentivar seus guerreiros a resistirem à invasão britânica. Durante meses, eles travaram várias batalhas com os britânicos, terminando apenas em 1900, quando a resistência Assante foi vencida, consolidando assim a dominação britânica no local. A rainha Ia Accentua foi capturada e deportada, mas sua coragem é lembrada até os dias atuais como um exemplo de liderança e resistência. Aqui temos uma foto de Ia Accentua no início do século XX. Resistência Nandi.
Entre os povos que resistiram à dominação imperialista na África estão os Nandi. Eles habitavam a região do atual Quênia, quando seu território foi invadido pelos britânicos. Os Nandi tinham como característica um sistema de alianças entre os clãs, que fortalecia seu poder de resistência militar. O interesse da Inglaterra era construir uma ferrovia que passava no território Nandi. Porém, esse povo não aceitou e resistiu por cerca de 10 anos à investida britânica. Em 1905, o líder Nandi foi morto pelos britânicos, contribuindo para o enfraquecimento do movimento de resistência. No caso dos Nandi, como eles eram uma aliança de povos, e ali eles escolhiam um líder para comandar na resistência militar, a morte do líder foi dura para eles. Porque aí teria que eleger outro líder, mas estão no meio do conflito, como é que a gente faz? Aí embola tudo e a resistência cai. Eu me lembro pouco da questão da resistência Nandi, mas o que eu me lembro é realmente essa questão da liderança ser central para o funcionamento da resistência. E eles resistiram por 10 anos, é realmente uma coisa muito a ser lembrada. Uma resistência longa, foi difícil para os britânicos. A resistência etíope. A Etiópia, assim como a Libéria, foi um dos únicos estados que conseguiram resistir ao colonialismo europeu na África. Em 1895, o Império Etíope foi invadido pela Itália, que pretendia anexar o país a seu protetorado. No entanto, sob a liderança do monarca Menelik II, o exército etíope conseguiu resistir e vencer os italianos em 1896, na Batalha de Adwa. Essa foi a primeira vitória militar de uma nação africana sobre uma nação imperialista, que manteve o país livre e independente, reconhecido inclusive pelas nações europeias. Por quê? Porque outra nação não tentou ali, já que os italianos falharam, deixa eu invadir. Porque se fizesse isso, ia criar uma tensão muito grande dentro da Europa. Porque ali os italianos falavam, não, sou eu que tenho que dominar, essa parte é minha, na repartida foi para mim. E quando os italianos falham, quando eles são derrotados, eles têm que aceitar a derrota, os outros falam, você perdeu, eu não vou invadir para não acabar aqui com o nosso acordo, vamos reconhecer eles como independentes. Os italianos, não, eu vou me recuperar, eu vou lá. Não, Itália, fica na tua, perdeu, deixa eles serem livres, você não tem direito a isso. E assim eles reconhecem. Eu me lembro que tem mais coisas interessantes sobre a resistência etíope. Eu vou ver o que eu posso, porque nem tudo em história, pela faixa etária de vocês eu posso falar. Mas eu vou procurar algumas coisas interessantes para pôr lá no grupo, para vocês saberem mais sobre a resistência etíope. Porque é uma resistência muito lembrada, por ser justamente um país que se manteve independente. Resistência Zulu. No século XIX, ao sul do continente africano, estava localizado o Reino Zulu. Esse reino foi invadido pelos britânicos na década de 1870. Em 1877, os britânicos começaram a ocupar fazendas no território Zulu e a expulsar os moradores locais. Alegando terem a posse daquelas terras, as constantes investidas dos britânicos no Reino Zulu foram piorando as relações diplomáticas e criando impasses relacionados às divisas territoriais. Nos primeiros meses de 1878, os britânicos acusaram o governo Zulu de ter violado as fronteiras, o qual, por esse crime, deveria pagar uma multa, formalizar um pedido de desculpas e entregar alguns de seus súditos para serem julgados pelos britânicos. Na ocasião, o rei Zulu, Cetshwayo, concordou em fazer o pedido de desculpas e pagar a multa, mas se negou a entregar os acusados de transpassar a fronteira. Em resposta a essa negativa, o governo britânico deu um ultimato ao governo Zulu, ordenando que ele desmantelasse seu exército, admitisse a entrada de missionários e entregasse o governo do território ao governo britânico. Como os Zulus não cederam à pressão britânica, em janeiro de 1879, os soldados britânicos invadiram o território Zulu. No fim do prazo, em 10 de janeiro de 1879, as forças britânicas comandadas pelo general Lord Chelmsford invadiram o reino Zulu. O exército de Chelmsford era composto de 15 mil soldados. As forças de Cetshwayo somavam, sem dúvida, 45 mil homens.
Mas os britânicos tinham as suas armas de fogo particularmente eficazes, já que os atiradores se escondiam em trincheiras atrás de carroças ou de sacos de areia. Os Zulus, por sua vez, só tinham lanças, escudos e um número limitado de fuzis, os quais eles ainda não dominavam completamente por não fazerem parte de suas técnicas e treinos militares. Os escudos eram ineficazes contra as balas. As lanças faziam estragos no corpo a corpo, mas o exército britânico não deixava os Zulus chegarem aos alas, já que atirava neles de longe. O resultado foi que, em quase todas as batalhas, os Zulus sofreram perdas enormes ao tentarem se aproximar de seus inimigos. Só em Isanthiwalwan, em 22 de janeiro de 1879, os Zulus atacaram uma coluna britânica em terreno aberto e a derrotaram. Os combates terminaram em 7 de julho de 1879, com a vitória de Chelmsford sobre os Zulus em Ulund. O conflito, no entanto, não surtiu o efeito esperado. O Reino Zulu foi dividido em 13 partes, mas não foi anexado ao território britânico. O povo Zulu foi elegendo suas novas lideranças para se opor aos britânicos, e a resistência se manteve, resultando em uma guerra civil que se estendeu por vários anos. Uma coisa interessante da resistência Zulu é que é a primeira vez que a gente vê o quão efetivo é uma metralhadora em combate. Em um determinado ataque Zulu, eles atacaram um forte britânico, que era, tipo assim, o forte tinha 100 pessoas e eles atacaram com 10 mil pessoas. Só que nesse forte eles tinham uma metralhadora. Aquela metralhadora que gira, que é uma das metralhadoras mais antigas. E eles usaram para defender o forte. E só com essa metralhadora eles seguraram o forte. Dos 10 mil Zulus morreram aí uns... Se não me lembro bem, foram uns 8 mil e pouco. E do lado britânico só morreram 2 soldados. Isso mostrou, ali naquele momento, os europeus viram que as armas de fogo automatizadas são muito superiores àquelas de baioneta, de botar cartucho, de bater. Eles viram que a partir daquele momento suas armas de fogo davam uma superioridade bélica realmente efetiva. A resistência asiática ao imperialismo. Assim como nos países africanos, houve movimentos de resistência ao avanço imperialista na Ásia. Entre esses movimentos destacam-se a revolta dos Cipaios na Índia e as guerras do ópio na China. A revolta dos Cipaios. Na Índia, a Inglaterra adotou uma política de exploração de mão de obra e de recursos minerais, enquanto manipulava a população para consumir os produtos britânicos industrializados. Além disso, a coroa britânica tomou medidas bastante impopulares na Índia, como obrigar jovens indianos a participarem do exército da Companhia das Índias Orientais, que foi, claro, conhecido como Cipaios. Ou seja, eles obrigavam os meninos a participarem do exército da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia, digamos, privada e governamental. Era meio estranho a forma como ela era. Eles tinham a função de proteger as atividades comerciais britânicas, mas viviam em péssimas condições e recebiam salários muito baixos. Também a insatisfação fez os Cipais se rebelarem contra a dominação e a exploração britânica na Índia. A revolta dos Cipais teve início em 1857 e foi apoiada por parte da população indiana, que se queixava das interferências dos britânicos na cultura e na vida cotidiana, muitas vezes respeitando seus costumes e tradições. Um grande exemplo de respeito a tradições é que os britânicos impediam certos rituais e festas hindus. Inclusive, eles apagaram da história uma tribo indiana que era dos Thugs. A palavra Thug, que é o valentão, Thug é usado para designar uma pessoa que é valentona. Também é usada em outros exemplos, por exemplo, Thug Life, que aí já entra no movimento hip hop, mas todos os exemplos. Essa palavra Thug vem do indiano e ela ficou assim porque era de uma tribo que eles cultuavam uma certa deusa, se não me engano é Kalima, do panteão hindu, e essa deusa ela requisitava sacrifícios de sangue, então sacrifícios humanos. E os britânicos foram lá e apagaram eles da história. Os conflitos aconteceram com mais intensidade nas regiões central e norte da Índia, resultando em milhares de mortes.
A princípio, as tropas indianas obtiveram diversas vitórias, porém os britânicos tinham maior poderio militar, o que lhes possibilitou reverter o quadro e controlar a revolta. A revolta mostrou à coroa britânica que a Companhia das Índias Orientais não tinha condições de administrar o território complexo da Índia. Com isso, ela foi extinta e a colônia passou a ser administrada por um vice-rei nomeado pelo parlamento britânico. Em 1876, a Rainha Vitória foi proclamada Imperatriz da Índia, consolidando sua colonização britânica. A Rainha Vitória ela foi a grande rainha do mundo. Ela foi a imperatriz com maior domínio. O auge do Império Britânico foi na época da Rainha Vitória, que a gente chama de época vitoriana. A Guerra do Ópio. No século XIX, a China passava por um período de estabilidade política e econômica. Seus principais produtos industriais eram seda, fios de algodão, porcelana e chá, mas não havia interesse em expandir seu mercado para o Ocidente, mantendo o comércio com a Europa limitado ao litoral do Cantão. Nessa época, os ingleses desejavam ingressar no mercado chinês para vender suas mercadorias, mas por causa da baixa aceitação de seus produtos, passaram a traficar ópio, cujo consumo estava disseminado entre a população da China. O governo chinês reagiu com rapidez. Em 1838, o imperador declarou que a droga era nociva, portanto não apenas proibiu o comércio do ópio, como também o apreendeu para a destruição. Esse acontecimento serviu de pretexto para que se iniciasse uma guerra entre os dois países. O que é o ópio? O ópio são um conjunto de ervas que ela dá uma sensação estranha de alucinação, de relaxamento. Seria mais ou menos uma maconha, mas com outros efeitos a mais. Eu não me lembro direito da explicação do ópio. Eu vou procurar para explicar direito para vocês. Primeira Guerra do Ópio. A Primeira Guerra do Ópio durou de 1839 a 1842, com vitória inglesa. Derrotados, os chineses tiveram de assinar o Tratado de Nanquim, que estabeleceu a abertura de 5 portos de comércio com os britânicos, a entrega da ilha de Hong Kong aos britânicos, o pagamento da indenização aos comerciantes que haviam sido prejudicados com o confisco do ópio ao governo britânico pelas despesas de guerra. E a libertação de prisioneiros que fossem súditos britânicos. Segunda Guerra do Ópio. A Segunda Guerra do Ópio durou de 1858 a 1860. O conflito teve início após a Inglaterra considerar que a China havia violado o Tratado de Nanquim. Tendo a França como aliada, venceu novamente os chineses, obrigando-os a assinar o Tratado de Tianjin, que decretava a abertura de outros 11 portos ao Ocidente, além de permitir a liberdade de movimento aos mercadores europeus e missionários cristãos. Esses conflitos forçaram a China a se abrir ao capitalismo ocidental. E é isso, turma. Vamos lá para o nosso grupo. A matéria vai até aqui. Vamos discutir certas coisas da matéria. E eu vou pontuar onde vocês têm que prestar mais atenção para estudar para o simulado. Bem, turma, vamos lá para o Telegram.